A maioria de nós sonha em ter uma casa própria e finalmente parar de ficar vivendo de aluguel. O problema é que comprar uma casa própria à vista não é a realidade da maioria dos brasileiros e por conta disso, muitos optam por fazer o financiamento de uma casa. Mas será mesmo que vale a pena financiar a casa? Será que não seria mais atrativo investir esse dinheiro para poder resgatar no futuro e comprar a casa à vista? Hoje eu vou te mostrar, utilizando números, qual alternativa é mais vantajosa. Em relação ao financiamento, o que vai acontecer é que basicamente você vai pedir dinheiro emprestado para um banco e ele vai te cobrar uma taxa de juros ali em cima daquele dinheiro que ele está te emprestando e assim você vai ser capaz de comprar a sua casa. Então geralmente você dá uma entrada no financiamento e o restante do valor ele é dividido em parcelas que serão pagas ao longo do tempo. Quanto menor o valor da parcela que você paga, geralmente maior será o prazo do pagamento. E por conta disso, os financiamentos no Brasil, eles têm prazo ali de 20, 30 e até 40 anos. Dessa forma, muitas pessoas que financiam a casa acabam passando boa parte da sua vida pagando por aquele financiamento. Mas quais são os problemas de financiar uma casa? Primeiro que se você não pagar as suas parcelas, o banco pode tomar a casa de você. Sem contar que se no futuro você tiver vontade de mudar de casa e morar em outra região, não necessariamente será fácil quebrar o contrato com o banco e você pode acabar perdendo dinheiro. Além disso, a casa só vai ser sua depois que você pagar a última parcela. E se você estiver fazendo o financiamento com o seu parceiro, com a sua parceira, se vocês decidirem se separar antes do contrato de financiamento acabar, um de vocês pode sair muito prejudicado. Então, o contrato de financiamento só vale a pena se você tiver muita certeza que você realmente quer passar o resto da sua vida morando naquele lugar, que você será capaz de pagar aquelas parcelas e que a pessoa que está fazendo o financiamento com você se comprometerá em continuar pagando o financiamento até o final, não importa o que aconteça. E como os contratos de financiamento são muito longos, eles possuem esse período aí de décadas, é importantíssimo que você tenha muita segurança e certeza antes de fazer um contrato de financiamento. Agora, se você já fez essa avaliação e já está super confiante que você quer fazer o financiamento, existem formas de usar o financiamento a seu favor para que você consiga quitar aquela dívida o mais rápido possível, diminuindo assim o juro que você paga. E como que isso funciona? Suponha que você financiou um imóvel aí de R$400 mil, você vai no banco, vai fazer ali o contrato de financiamento e de acordo com o prazo e com a taxa de juros, o banco vai estipular qual vai ser o valor total que você vai pagar. Então esse valor total vai incluir a entrada que você vai dar, o valor principal, que é o valor do imóvel atualmente, e os juros que o banco vai colocar. E quanto maior o prazo, maiores serão os juros, e esse imóvel de R$400 mil, ele pode acabar te custando o dobro ou até mais, dependendo do juro e dependendo do prazo. O banco vai cobrar os juros porque ele está te emprestando dinheiro e ele não vai fazer isso de graça. E geralmente os bancos eles se utilizam ali da taxa da inflação como uma referência para poder cobrar ali a taxa de juros e o que eles fazem é cobrar a inflação mais um valor adicional que vai ser o lucro que eles vão fazer ao longo daquele período. Mas existe um mecanismo que reduz o valor que você vai pagar de juros e consequentemente vai reduzir também a quantidade de parcelas do seu financiamento. Esse mecanismo é a amortização, que basicamente é você pagar um valor a mais do que o valor da sua parcela. Então, por exemplo, suponha que você fez um financiamento de 20 anos e você vai pagar parcelas ali de R$3.100. Quando você opta pela amortização, você pode pagar R$3.500, R$3.800 ou até mais. Então você vai pagar o valor da sua parcela acrescido de um valor adicional. Quando você faz isso, dependendo do tipo de amortização que você está aplicando, você consegue reduzir bastante a quantidade de parcelas. Porque, por exemplo, se você somente pagar o valor certinho das parcelas e você tem um financiamento aí de 240 meses, quando você paga a primeira parcela, ainda vai ficar devendo 239 parcelas. Agora, se você opta, por exemplo, pela amortização a prazo, dependendo do valor que você consegue pagar a mais, você vai abater 1, 2, 3, 5 ou até mais parcelas. Então, acaba que se você pagar, por exemplo,
uma parcela mais outra parcela adiantada, essa uma parcela a mais que você pagou hoje pode reduzir até 5 parcelas. Por quê? Porque ela vai abater aquelas últimas parcelas do financiamento, que geralmente são juros. Então, quando você diminui ali o valor principal do financiamento, os juros vão ser menores e aí você consegue abater várias parcelas. E esse mecanismo, ele é tão poderoso que tem pessoas que fazem financiamento de 30 anos e conseguem abater todo o valor devido em 10 anos ou até menos, porque se utilizaram desse processo de amortização a prazo. E entendido como o financiamento funciona, você provavelmente já ouviu falar que se você, ao invés de fazer o financiamento, pegar o dinheiro e investir, vale muito mais a pena, porque no futuro o rendimento dos seus investimentos pode ser suficiente para você comprar uma casa à vista e ainda sobra dinheiro no seu bolso. Mas será mesmo que isso sempre vai ser verdade em todos os cenários? Vamos dar uma olhada no cálculo para ver quando que isso vai valer a pena. Então vamos supor que um financiamento que você vai fazer de parcelas fixas e você vai financiar um imóvel de 400 mil reais. Nessas circunstâncias, você vai dar uma entrada de 20%, que vai ser equivalente a 80 mil reais, e vai financiar a diferença, que vai ser os 320 mil. Aí supondo que você foi lá no banco e o banco te ofereceu essa taxa aqui de juros de 10,75% ao ano, que é o equivalente a Selic no Brasil hoje. Dependendo do banco, as taxas vão ser diferentes. Isso aqui é um exemplo. E aí, se você fizer esse financiamento por um prazo de 20 anos, que vai ser o equivalente a 240 meses, você vai pagar aqui 240 parcelas de R$ 3.100. Ou seja, no final, você vai pagar um total de 834 mil. Por quê? Porque você vai pagar 80 mil de entrada e os 320 mil, eles vão ser acrescidos nos juros de acordo com essa taxa aqui de 10,75% ao ano. Só que aí suponha que esse imóvel ele vai ter uma valorização anual ali de 6%, bem parecido com a inflação. Então, se isso acontecer, se o seu imóvel tiver uma valorização anual de 6% ao ano, após 20 anos, ele vai ter um valor de mercado ali de cerca de 1.200.000 reais, né? Então, o que aconteceu? Você pegou um financiamento de 400 mil reais, você gastou 834 mil e o seu imóvel está valendo, depois de 20 anos, 1.200.000. Agora, se você tivesse pensado assim, eu não quero financiar, eu vou simplesmente vou continuar pagando o meu aluguel e esse valor aí a mais que eu pagaria na parcela do financiamento, eu vou investir. E aí, a minha expectativa é que depois do período eu vou ter dinheiro suficiente para comprar um imóvel e ainda vai sobrar dinheiro no meu bolso. Vamos ver se isso realmente vale a pena. Então aqui, vamos supor que você vai alugar, né? Você vai morar de aluguel em um imóvel que possui o mesmo valor de mercado do financiamento, que é na faixa aí de 400 mil. E aí, dependendo do seu contrato de aluguel, né? Mas geralmente os aluguéis, eles cobram uma taxa ali de 0,6% de aluguel em relação ao valor do imóvel. Então você pagaria aqui um aluguel de R$ 2.400. Mas é claro que você não vai pagar R$ 2.400 para sempre. Esses aluguéis, eles são reajustados anualmente. Então, nesse exemplo aqui, supondo um reajuste aqui de 6% ao ano. Tem ano que vai ser mais, tem ano que vai ser menos, mas na média 6% aqui nesse exemplo. Se você fizer isso durante 20 anos, ao total de 20 anos, você vai ter pago R$ 1 milhão de aluguel. Ou seja, se você ficar morando de aluguel durante 20 anos, nessas circunstâncias aqui, você vai gastar R$ 1 milhão de aluguel, porque o seu aluguel ele vai aumentando ao longo do período. E aí, se você for investir a diferença, o que vai acontecer? Você vai ter aqui 80 mil reais, né, de entrada, que vai ser equivalente à entrada que você daria no financiamento, e você vai fazer aqui aportes mensais de R$ 742. Por que 742? Aqui é o valor que você pagaria no financiamento menos o valor do aluguel, que é aquela lógica, né, de que eu não vou financiar porque eu vou pegar a diferença e vou investir. Se você fizer isso, na mesma taxa de retorno aqui que você pagaria no seu financiamento, ao final de 20 anos você teria R$ 1.200.000, quase R$ 1.200.000, né? R$ 1.199.000 após 20 anos. E aí vem a pergunta, né? Qual compensa mais? Compensaria mais ter financiado ou ter investido? Vamos dar uma olhada. Na primeira situação, suponha que você comprou o imóvel com a intenção de vender
e que você investiu com a intenção de ter lucros, né? Então o seu objetivo era aqui entender, né, no final do período qual seria o seu maior montante, qual te daria mais dinheiro. Se nessas circunstâncias aqui você tivesse feito essas duas opções de investir e financiar, e você tivesse a intenção de fazer ali, né, ter o maior montante após o período, o financiamento valeu mais a pena. Por quê? Porque ao final de 20 anos, o valor que você tem, né, do seu imóvel, o valor de mercado daquele imóvel é de R$1.200.000, enquanto que os investimentos, o valor final é esse valor aqui de R$1.199.000, ou seja, os investimentos, né, eles vão ter aqui um valor menor no futuro do que comparado com o valor da sua propriedade. Agora, se a gente fosse pensar assim, qual que gerou mais lucro, o financiamento também gerou mais lucro. Por quê? Porque aqui, se a gente pegar qual que é o valor de mercado do imóvel e diminuir o valor que foi pago pelo financiamento, ele gerou um lucro aqui de R$448.000. Se a gente for olhar os investimentos, a gente tem um valor final aqui de R$1.100.000, mas ao longo desse período você pagou ali um aluguel durante 20 anos, você pagou 1 milhão de aluguel, então o lucro foi de 140.000. Então nesse exemplo o financiamento também, além de ser mais vantajoso em termos de montante, ele gerou mais lucro, né, quando a gente compara com os investimentos. E por fim, se a gente for pensar assim, beleza, eu investi o meu dinheiro, depois de 20 anos eu quero comprar um imóvel. Se você tivesse feito isso nessas situações, não seria vantajoso ter investido. Por quê? Porque o valor que você tem no seu investimento após 20 anos não será suficiente para você comprar o imóvel. Por quê? Porque o imóvel que hoje custa R$400.000, se ele tiver essa valorização de 6% ao ano, ele vai estar valendo R$1.200.000. Então, o valor que você tem aqui dos seus investimentos não será suficiente para você comprar o seu imóvel. Então, nessas circunstâncias aqui, o financiamento ele é mais vantajoso do que os investimentos. Mas será que o financiamento sempre vai ser mais atrativo? A resposta é não, porque existem várias variáveis aqui que vão impactar o resultado e se elas mudarem o resultado também vai ser diferente. Então, por exemplo, suponha que o banco, ao invés de cobrar 10,75% ao ano de juro, ele te cobre 12%. Se ele fizer isso, o valor da prestação aqui vai ser maior. Então, consequentemente, o valor disponível para você aportar, ele vai ser maior, porque a ideia é comparar a diferença, né? Então, o que vai acontecer aqui? No final, o valor do seu imóvel, ele vai ser o mesmo, né? Porque aqui não importa a taxa de juros, vai estar relacionado à taxa de valorização do imóvel. Porém, aqui, como você teve mais dinheiro destinado para os investimentos, o montante final após 20 anos, ele vai ser maior. Então, basicamente, o seu imóvel vai ter um valor de mercado aqui de R$1.200.000, enquanto os seus investimentos vão ter um resultado final de quase R$1.400.000. Então, o montante aqui, ele é maior. Quando a gente pensa em termos de lucratividade, o financiamento, ele tá um pouquinho mais lucrativo aqui, ó. Por quê? Porque se a gente pegar o valor que o imóvel vale menos o valor das parcelas, ele vai ter um lucro aqui desse valor. Então, o lucro no financiamento seria esse valor aqui e no investimento R$332.000. E agora, se for pensar, beleza, depois de 20 anos eu quero pegar o dinheiro dos investimentos, quero comprar uma casa à vista. Eu vou ter condição? Vai. Por quê? Porque o valor que você vai ter depois de 20 anos vai ser suficiente para você comprar essa casa aqui de R$1.200.000 à vista e ainda sobra dinheiro no seu bolso. Outra variável que pode mudar e vai impactar a análise também é o prazo escolhido. Então, suponha que você fez o financiamento de 30 anos ao invés de 20. Olha o que vai acontecer. Os investimentos vão ficar mais atrativos em termos de montante final e para ver se dá para comprar a casa. Por quê? Porque aqui, ó, se você fizer um financiamento de 30 anos, né, a sua casa, ela vai valer aqui R$2.300.000 após os 30 anos. E aqui, se você investir, né, durante esse período, o seu resultado final dos investimentos, você vai ter aqui R$2.800.000. Então, em relação ao montante final, quanto que você vai ter de valor final, o investimento vai te dar um valor final maior. Porém, em termos de lucratividade, para você ver basicamente quanto que eu tenho, quanto eu gastei, o financiamento é mais interessante. Por quê? Porque você vai ter um valor de mercado de R$2.300.000, você vai ter gasto R$1.100.000, com lucro aqui de R$1.100.000 também.
Já nos investimentos, apesar do montante final ser maior, durante esse período você ficou 30 anos pagando aluguel. Então você pagou 2.200.000 reais de aluguel. Então o seu lucro foi de R$500 mil. E a última pergunta, né, nessa simulação aqui, que é, se eu quiser comprar uma casa, se eu consigo comprar, a resposta é sim. Se nesse tipo de simulação aqui você investiu durante 30 anos, o dinheiro que você vai ter após 30 anos será suficiente para você comprar uma casa à vista e ainda sobra dinheiro no seu bolso. Outra variável que pode mudar, a valorização do imóvel, porque não são todos os imóveis que vão valorizar 6% ao ano. Tem imóvel que valoriza ao longo do tempo, tem imóvel que não valoriza. Vamos supor que a valorização aqui foi de 2% ao ano. Olha o que vai acontecer. Se a valorização for de 2% ao ano, após 20 anos, o seu imóvel vai ter um valor de mercado de cerca de R$600 mil. Já os seus investimentos vão ter te rendido R$1.200.000. Então, se o imóvel que você financiou não valorizou conforme o esperado, os investimentos vão ficar mais atrativos. Por quê? Porque você vai ter aqui um dinheiro mais que o suficiente para você comprar esse imóvel à vista e ainda sobra dinheiro para você. Outra variável que pode impactar também aqui a análise, reajuste de aluguel. Vamos supor que aconteceu uma coisa no Brasil, os reajustes de aluguel vão ser menores aqui, vão ser de 4%. E aí o financiamento ele vai ser mais interessante. Não, mas os aluguéis foram reajustados a 8%. O financiamento também vai continuar mais interessante. E é claro, os aportes mensais também vão fazer diferença, porque vamos supor que você fala assim, mas eu não vou investir só R$742. Eu tenho condição de investir R$1.500 por mês. Se você ter condição de investir R$1.500 por mês, os investimentos vão ser mais atrativos. Por quê? Porque o valor que você vai ter, ele vai ser suficiente para você comprar uma casa à vista, você vai ter um montante maior e vai ter um lucro maior também. Outra variável também que vai impactar o resultado é a taxa de retorno dos seus investimentos. Vamos supor que você não fez boas escolhas de investimentos, que os seus investimentos tiveram um retorno aí de 6% ao ano, que é praticamente a inflação. O financiamento ficou mais atrativo. E do contrário, se você fez boas escolhas de investimento, estão te pagando aí 15% ao ano, investir fica mais atrativo. Então, no fim das contas, não existe resposta certa para ver qual que vale mais a pena, porque dependendo de como essas variáveis vão se comportar ao longo do tempo, o resultado vai ser diferente. Tem situações que financiar é mais vantajoso, tem situações em que investir é mais vantajoso. Mas é claro, a gente está falando aqui de números, mas também tem as questões pessoais, tem as suas preferências. Se você faz questão de ter uma casa, aí o resultado pode ser diferente. Então, se eu tivesse que escolher entre alugar e financiar, eu pensaria da seguinte forma: eu iria olhar minha situação financeira para ver se as parcelas cabem no meu bolso e se não existe nenhum risco de inadimplência para que eu não deixe de pagar aquelas parcelas. Eu iria dar uma olhada no imóvel, iria contratar um perito para fazer toda a avaliação e entender se aquele imóvel está em boas condições. Eu iria avaliar a região do imóvel também para ver se tem algum risco de desabamento, algum risco de alagamento ou outros riscos que podem prejudicar aquela região. E se após isso eu entender que o imóvel está em boas condições, está em uma boa região, com baixos riscos, aí eu iria avaliar a proposta do banco. Se as taxas de juros estiverem atrativas, eu vou fazer esse cálculo que eu mostrei para você aqui, e aí se o resultado for interessante, eu optaria por fazer sim o financiamento, mas eu faria o esquema de amortização a prazo para eu pagar aquele financiamento o mais rápido possível. Porém, se a intenção fosse fazer o financiamento para depois vender o imóvel, eu não faria o financiamento. Por quê? Porque não são todos os imóveis que valorizam ao longo do tempo e eu não necessariamente vou achar comprador na época que eu quiser, no valor que eu quiser. Tem muita gente que tem imóveis aí há anos tentando vender e não consegue vender. E eu vejo muita gente falando assim, o melhor tipo de investimento é imobiliário, ganha muito dinheiro, mas não é com todo mundo. Tem imóveis que desvalorizam ao longo do tempo. Comprar um imóvel hoje não é garantia de que ele vai valorizar ao longo do tempo. Além disso, os imóveis que valorizam, tem muitos deles que valorizam apenas a inflação. Ou seja, você pegou o seu dinheiro, colocou todo ali em um único capital, você se endividou para poder comprar aquela propriedade e aí na hora que você vai vender, você vai ter o lucro que vai cobrir só a inflação. Se você tivesse investido em ativos mais seguros, como renda fixa, por exemplo, você consegue rendimentos acima da inflação. Então, financiar imóvel para vender, eu não acho uma boa estratégia. É muito melhor você investir esse dinheiro em ativos diversificados que vão diminuir o seu risco e que podem te trazer maiores retornos. Agora me fala aqui nos comentários se você possui financiamento e eu te vejo nos próximos vídeos.